Boa noite. Acho que agora todos estão ouvindo. É com muita alegria que estamos aqui. Tempo ali pela região de São José dos Campos, várias cidades, São Paulo. E estamos aqui na Paraíba agora essa semana até amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma pequena caravana, né, com os amigos e vamos passar por 3 cidades próximas aqui. E no intuito do amor, da fraternidade, da divulgação dos trabalhos espíritas, trabalhamos aí alguns temas, né, mais especificamente. Nós divulgamos muito sobre Jerônimo Mendonça, foi um espírita também da mesma cidade onde eu vivo, Ituiutaba, fica em Minas Gerais. Mas hoje nós vamos falar sobre Jesus, o Cristo. E eu peço perdão aos amigos, porque quando eu saí de Ituiutaba, há quase 2 semanas atrás, eu peguei o pendrive errado. E essa palestra, né, esse estudo, estava no outro que ficou. Então eu fiz uma cola para eu não me perder nas ideias aqui, para eu manter a sequência, né, do estudo. E o nosso tema, né, é Jesus, o Cristo. Nós aqui no Brasil tivemos um grande privilégio, uma grande bênção na nossa existência, promovida durante o Império. Vamos voltar um pouco aí na história. Enquanto o Brasil se constituía, existia uma lei em que todas as pessoas, né, geralmente homens, que tomassem posse de terras, através das sesmarias, ou que fossem aí entrando o Brasil adentro, encampando, né, pequenas glebas, outros pela invasão, existia uma lei em que essas pessoas, quando tomavam posse, deveriam separar uma parte da terra e doar à Igreja Católica. Essa lei vigorou muito tempo, principalmente foi muito forte durante o Império. E, nesse momento, era separado aquele pedaço de terra e ali o objetivo era que, o mais rápido possível, se construísse uma igreja. Geralmente se começava com uma pequena capela, muito simples, de acordo com as posses daquele mesmo que estivesse ali tomando posse das terras, ou de algumas pessoas, né, que se fosse um grupo. E, quando nada, fincava-se ao menos uma cruz para delimitar ali aquela área central. E em torno dessas capelas, desses cruzeiros que foram sendo implantados, foram-se erguidas todas as igrejas, né, das cidades que deram início às cidades. Por quê? Porque no entorno desse espaço é que se foram construídas também os primeiros aglomerados de casas. As pessoas, quando começavam a chegar àquela região, iam se instalando ali no entorno. Então, nós observamos um fato muito curioso. Toda cidade brasileira, como é que é o centro da cidade, meus amigos? Uma pracinha com a igreja, não é assim? Toda cidade brasileira é assim. A única cidade brasileira que foge a essa regra chama-se Palmelo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Palmelo é uma cidade situada em Goiás, próximo a Goiânia. E ela é uma cidade única que foi construída em torno de um centro espírita. O Centro Espírita de Palmelo. Então, lá na Praça Central, não se tem uma igreja católica, tem um centro espírita muito grande, que faz um trabalho fantástico. É um lugar, inclusive, que merece ser visitado e conhecido por todos nós, né? Então, todas as cidades brasileiras foram erguidas em torno
de uma igreja, de uma capela, de uma cruz, ou seja, da memória do Cristo, da memória de Jesus. Todo o povo brasileiro, seja de que religião for, ou que não tenha religião, ou que seja ateu, conhece Jesus. Conhece o mínimo possível ali sobre os ensinamentos que ele nos deixou. E isso é uma riqueza espiritual muito grande que nós possuímos ainda hoje, porque isso foi passado, né, dos antigos para as futuras gerações, até que chegou a nós. Então, o povo brasileiro é um povo de fé, é um povo ligado a Jesus, é um povo corajoso, trabalhador, mas também já traz essa questão espiritual muito forte, arraigada a si, né? A questão da cristandade. E isso nós devemos a esse movimento ocorrido, né, nas nossas terras. Nem todos os países passaram por um processo semelhante. Isso nos auxilia muito ainda hoje. É como se, de certa forma, aqueles princípios mais tênues, mais básicos, fossem transmitidos. Talvez de uma forma um pouco equivocada em alguns momentos, mas hoje, com a razão e com bom senso, nós já conseguimos distinguir as questões cristãs legítimas, ou seja, as leis do Criador maior. E nós temos, né, desde o Velho Testamento, os livros escritos pelos profetas, a grande pergunta, como nos diz Emmanuel lá no livro Consolador. E essa pergunta, essa questão posta nos Velhos Testamentos, é respondida nos evangelhos mais novos, né? O Novo Testamento, com a vinda do próprio Cristo. Os profetas já conheciam, desde muito tempo antes, 1000 anos antes, 800 anos antes, eles já conheciam o Cristo e já sabiam da magnitude, né, deste fenômeno, e já sabiam também que ele estaria conosco em determinado momento. É algo, né, que é quase que inerente à raça humana, porque tem vários escritores, pesquisadores, que afirmam que em outras civilizações, mesmo muito distantes ali da Judéia, também já se conhecia este espírito, tamanha a sua envergadura, muitos séculos antes da sua passagem pelo nosso planeta. E o Novo Testamento, um pouco mais adiante, são evangelhos que foram escritos por amigos que o acompanharam, discípulos, apóstolos, né, que fizeram pesquisas posteriormente também, para registrar no papel a sua passagem, para grafar, para deixar marcado. Durante algum tempo após a passagem de Jesus pela terra, a história oral deu conta de transmitir os seus feitos, os seus chamados milagres, as suas histórias contadas que nos evangelizam até hoje, e em determinado momento isso começou a passar para o papel, que chega até nós, né, como o Evangelho do Novo Testamento. Nós temos nesse momento também uma questão importante. Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do nome deste Espírito na terra, como se fosse um nome de batismo ou um nome de registro. Quando a gente nasce, hoje somos registrados, né? Marcos, Sandra, André, Fabrício, João, Mariana. Então, aquele espírito, quando reencarnou, recebeu esse nome dos seus pais, José e Maria, o batizaram de Jesus. Então, Jesus é um nome escrito. Mas a sua condição espiritual e evolutiva é uma condição muito superior. E essa condição é que lhe dá esse nome ou título de Cristo.
Então, um Cristo é um espírito altamente evoluído que já comunga diretamente com o Criador. Então, Jesus, quando esteve conosco, era um Cristo. No Velho Testamento, nas predições pelos profetas, eles já falavam, né, que viria o Cristo, que viria o ungido, que viria o Messias. Ou seja, eles estavam falando de um espírito nesta envergadura moral evolutiva. Muitas das passagens no Novo Testamento se dão em cima dessa questão, porque você tinha aqueles que acreditavam que Jesus era o Cristo, ou seja, era esse espírito de tamanha envergadura superior. E aqueles que não acreditavam que ele era o Cristo, pensavam que ele era apenas mais um profeta. Então, quem não acreditava que ele era o Cristo, o chamava de profeta. Geralmente, os romanos o chamavam de profeta, né? Existem passagens, né? Você acredita que ele é o Cristo? Justamente por isso, porque o Cristo representa essa evolução muito acima do que nós podemos entender ainda hoje. Justamente, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz mais apontamentos dentro dessa razão e desse bom senso. Então, Emmanuel nos conta que Jesus, nosso Criador, nosso Deus, nosso Pai, né? Muitas nomenclaturas, aqueles que chamam de todo, de uno, mas o grande Criador, nosso Deus, ele convidou este Espírito que esteve aqui conosco, Jesus, muito tempo antes. Nós não temos ideia também de quando é que foi feito esse convite. Porque este Espírito já era tão evoluído que ele foi convidado pelo Criador para construir o planeta Terra. Veja vocês, essa figura não surge naquele momento, há 2000 anos aqui na Terra. O Cristo, ele foi aquele Espírito que encabeçou a construção do nosso planeta. Ele retirou do Sol uma pequena parte ali de matéria e foi trabalhando isso ao longo de quantos bilhões de anos? A gente não calcula, a ciência tenta chegar num acerto, mas ainda não conseguiu até hoje, né? Então percebamos que esse Espírito já era o Cristo há bilhões e bilhões e bilhões de anos antes da formação da própria Terra. Quando a gente estuda a Gênesis e vê todos aqueles períodos onde a Terra vai se consolidando, esquenta, esfria, chuvas, né? Forma-se a camada de minérios, depois vem as plantas. Quanto tempo não passou, né? Até que se chegassem os animais e muito posteriormente começassem a se desenhar as primeiras raças humanas, que a gente vê lá com Darwin, né? Que ele diz que aquela raça que sobressaiu, que se adaptou melhor, foi a que ficou, em coerência com os ensinos dos Espíritos, no Livro dos Espíritos e nas outras obras básicas. Então, Emmanuel nos traz esse traçado e a gente dilata, né, o horizonte para entender este Espírito e sua grandeza. Ou pelo menos tentar, né, de alguma forma, porque ainda é algo muito distante da nossa realidade. Falar sobre Jesus. Na Revista Espírita também, 1968, Allan Kardec faz um texto falando sobre os Messias. E Allan Kardec diz dessa condição. E ele diz que os Messias, ou seja, que os Cristos, então nós já entendemos que não existe só o nosso Cristo, que é o governador do planeta Terra.
Existem outros espíritos como ele, cuidando de outros mundos, de outras civilizações. Também já quebra muito com o nosso conhecimento. E lá, Allan Kardec nos diz que estes espíritos, eles já comungam diretamente com Deus, eles já entendem Deus, já se comunicam com ele e já recebem ordens diretas desse Criador. E quais são essas ordens? Construir mundos, como o nosso Cristo construiu a terra, cuidar dos espíritos que nele vão reencarnar, que são criaturas de Deus, e evangelizá-los, implantando em cada um as leis do Criador. Porque são as leis que regem todo o universo. São as leis de Deus. Interessante. E Jesus, né, o Cristo, ele fez justamente isso. Naquele momento propício, quando ele esteve conosco, qual foi o seu grande objetivo? Ele já havia construído o planeta. Então, além de vir nos cuidando há milênios, ele ainda reencarna aqui para implantar de uma forma muito forte, com a sua história, com tudo o que aconteceu, essas leis do Criador. Está ainda hoje conosco, tentando, né, nos auxiliar para que a gente absorva, ou seja, que leis são estas, meus irmãos? São as virtudes do Senhor, virtudes que estão postas dentro de cada um de nós, desde que fomos criados por Deus. São sementes que estão sendo germinadas, estão sendo cultivadas. E Jesus é o grande jardineiro, nosso coração realmente é um jardim. E as sementes são a paciência, a humildade, perdão, o amor, a caridade. Isso, à medida que vai desabrochando em nós, é que nos permite avançar na nossa caminhada, avançar nas nossas conquistas espirituais. Então é um trabalho hercúleo, né, gigantesco e fantástico ao mesmo tempo, nós entendemos o papel desse Espírito, que tamanha grandeza se encontra dentro de nós, se encontra conosco a todo momento. Jesus está em todos os lugares. Jesus aceita qualquer um de nós a qualquer momento como seu grande amigo para o trabalho no bem. A gente pode cair e se levantar. E ele não trabalha, né, como Deus também, o Criador, com a punição, com medo, nada disso. Como é que Jesus nos orienta a caminhada evolutiva? Sempre com uma nova oportunidade. Então, o que vale na vida se cairmos é levantar e continuar. Isso é o que vale, esse é o nosso papel, né? Jesus, ele abre portas, ele nos dá caminhos, ele nos facilita oportunidades, novas oportunidades. Está aí a lei da reencarnação. Kardec completando este pensamento do amor trazido naquele momento pelo Cristo. Então nós temos também na Gênese, falando deste Espírito, que ele tem o domínio completo da matéria. Por quê? Porque ele é o construtor do planeta. Aí a explicação das curas, né, das chamadas curas, dos chamados milagres, ou daquilo que a gente não entendeu naquele momento e achou que fosse algo maravilhoso, sobrenatural, e que tem explicação, tem a razão de ser. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala dessa realeza de Jesus, dessa grandeza desse ser abençoado também. E Jesus, uma curiosidade, é sobre a questão do Evangelho, porque muitos de nós acreditamos que o Evangelho é aquele livro, né, de papel.
aquilo ali são escritos. O Evangelho é vivo. Jesus, ele não deixou nada escrito, porque ele viveu as leis do Criador. Ou seja, ele viveu e exemplificou todas as virtudes do Senhor. Isso é o Evangelho, a vida, a ação, o movimento. O Evangelho não é um texto, um livro, algo que você decore e repita. O Evangelho é a ação. Então, Jesus foi o Evangelho vivo dessa ação. E a ponte que encontramos no Espiritismo. Quando Kardec nos elucida sobre o tríplice aspecto, lá no Livro dos Espíritos, tríplice aspecto da doutrina espírita, ele nos fala da filosofia, da ciência e ele nos fala da moral, o tríplice aspecto, né? A ciência está contida ali no Livro dos Médiuns, a questão da ciência, da filosofia, está no Livro dos Espíritos, acompanhado do Evangelho segundo o Espiritismo, e a parte moral não está escrita em lugar algum. A parte moral da doutrina espírita é a nossa vivência. Isso é que dá força e faz a própria doutrina se desenvolver. É a partir do momento em que nós abraçamos o que aprendemos e começamos a modificar o nosso interior. Por isso que a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Porque é a ação que nos promove, é a ação no bem que nos transforma o interior. É a ação no bem que nos faz crescer espiritualmente. Então, nós, à medida que vamos evoluindo, também vamos nos tornando evangelhos vivos, qual esse Senhor maravilhoso nos ensinou, né? Como Ele foi esse exemplo aqui conosco. Então, é uma razão muito bonita desse amor profundo. Kardec, codificando a doutrina espírita, o pensamento destes espíritos, nos trouxe aí a razão, o bom senso e ferramentas oportunas que nos ajudam a compreender ainda mais sobre este Espírito. Esse Cristo, né? Esse que está nessa posição. Esse aspecto. Há uma história muito bonita que o próprio Jesus, né, dentre as parábolas, nos trouxe e que define esse pensamento perfeitamente, com certeza conhecida de todas as pessoas, que é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano nos explica perfeitamente, com riqueza de detalhes, contando uma história simples que nos toca, como é que nós devemos fazer a caridade. Ali ele exemplifica a caridade material, a caridade moral, o tempo que nós devemos desvelar para com o outro na necessidade, as preocupações, mostra aquele que não quis se ocupar, né, daquela necessidade do outro, mostra aquele que se coloca no lugar do outro, que para com a sua existência um pouquinho para cuidar de alguém. E ali a gente tem todo este processo. Por quê? Porque senão nós também ficaríamos, se fôssemos apenas pelo conhecimento, né, ficaria muito restrito a questão do acesso. E a evolução, ela não é para um ou para outro, ou para alguém que pertence a um grupo.
Nossa irmã falou tanto aqui na inclusão, né? A evolução, ela é predisposta para todos nós. Todos nós. Seja quem for a pessoa, todos nós estamos crescendo. Então, por isso, é a ação, é o fora da caridade, não há salvação. É o grande diferencial aí na nossa existência. E nós convivemos na nossa adolescência com um espírita natural também de Ituiutaba, Jerônimo Mendonça. E o Jerônimo, meus irmãos, ele era tetraplégico, cego, muitos problemas de várias ordens, porque ele tinha uma artrite reumatoide, que atacou as juntas, o coração, os olhos, vários problemas, muitas dores desde a infância. Jerônimo, ele esteve conosco durante 50 anos. Desses 50, 30 ele passou numa cama, um leito que foi construído especialmente por ele. Desde os 20 anos ele ficou nesse leito. E tinha conhecido o Espiritismo na sua juventude, e aos 20 anos, em torno de 20 anos, ele já estava nesse processo da paralisia. E Jerônimo internalizou todo o conhecimento que ele tinha para o bem. Nada de revolta, nada de tristeza, sempre bem-humorado, feliz, né? E Jerônimo viajava por todo o Brasil em uma perua Kombi. Ele tinha um leito anatômico construído especialmente por ele, para ele, e colocavam a cama do Jerônimo na perua Kombi. E ele viajava o Brasil todo fazendo palestras, ouvindo as pessoas, orientando, conversando, auxiliando. Trabalhava diuturnamente no bem, o tempo todo trabalhando no bem. E certa vez aconteceu uma história muito interessante com Jerônimo. Ele estava na sua residência em Ituiutaba, junto com uma grande amiga que ele tinha naquele momento, Dona Terezinha. E a Dona Terezinha ia todas as tardes para a casa do Jerônimo. O período que eu o conheci, ela me levava também para a casa dele à tarde. Foram 3 anos de convivência que eu tive naquele momento para auxiliar Jerônimo, porque ele precisava de alguém para ajudar em tudo, né? Então, para descansar um pouco a família, os amigos se revezavam. E uma tarde, a Dona Terezinha estava em sua casa, lendo para ele. De repente, bateu palma, né? Ela foi lá ver quem era. Entrou um senhor muito humilde, um senhor visivelmente, né, empobrecido, as roupas gastas, sujas. E aquele senhor disse assim: olha, me indicaram para eu vir aqui conversar com o senhor. Falou para Jerônimo, que ficava lá na cama, né, quietinho. E o Jerônimo disse: pois não, pode falar, né? E ele disse assim: eu estou com a minha esposa em São Paulo. Ela fez uma cirurgia, está lá há muito tempo, e agora eu tenho que ir lá buscá-la. Mas eu não tenho recursos. Para o senhor ter uma ideia, né, já são 3 horas da tarde, até agora eu não me alimentei. Eu não almocei o dia de hoje. E para vocês terem uma ideia, da minha cidade, Ituiutaba, até São Paulo, de ônibus, são mais ou menos 12 horas de viagem. Então é uma viagem longa, né? Uma passagem cara. E o Jerônimo ouviu aquela história. E o Jerônimo, ele tinha uma intuição, né? Como diz o Evangelho, fecharam-se os olhos materiais, mas os olhos espirituais dele eram muito aguçados. Ele conseguia descrever as pessoas sendo cego. A pessoa chegava para conhecê-lo, ele já chamava pelo nome. Ele conversava com espíritos como se estivesse conversando com um de nós encarnados, às vezes. E ele tinha essa intuição, né, muito forte, essa ligação espiritual. E ele disse: pois não. Chamou a Dona Terezinha,
falou, mestre, chamava ela de mestra, porque ela foi professora dele na infância. Disca aí o número tal, 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 chama o fulano de tal. Porque ele também tinha essa memória, né? Gravava todos os números na cabeça. E aí conversou com um amigo, e se a passagem custava X, ele pediu 3x. Ele pediu o valor bem acima do valor da passagem. A dona Terezinha ali assessorando achou aquilo estranho, mas obedeceu. O amigo, para quem ele ligou, ninguém falava não para o Jerônimo, disse, né, Jerônimo, daqui a pouco está chegando aí. Dali a 20 minutos chegou alguém na porta e entregou o dinheiro. E a dona Terezinha entregou o dinheiro àquele senhor, ele ficou muito feliz, né? Era um dinheiro bem acima do valor da passagem. E aí o senhor agradeceu muito. Quando ele foi se despedir, o Jerônimo falou assim, espera aí. Chamou a sua irmã, Eurídice, que estava lá dentro na cozinha, e falou assim, Eurídice, vai lá na caixinha no quarto e pega o dinheiro que está lá dentro. É o meu dinheiro. Pode pegar tudo que tiver lá e entrega para esse senhor. A Eurídice foi buscar o dinheiro e a dona Terezinha incomodada com aquilo. Né? E ela pensando, falou, gente, e se esse homem estiver dando um golpe no Jerônimo? E se não existe nada disso, né? Já não basta ter dado a passagem, tá bom. Mas ela calada, só pensando. A irmã foi lá, pegou o dinheiro, trouxe, entregou para o homem ficou muito feliz. E ela indignada, né, com a situação. E aí, de repente, o Jerônimo disse assim, mestra, falou para ela, agora é a senhora, pega o dinheiro que a senhora tem na bolsa e entrega para o homem também. E aí, né, ela pensou, meu Deus, primeiro, como é que o Jerônimo sabe que eu estou com bolsa? E como é que ele sabe que tem dinheiro na bolsa, né? Porque podia não ter. Ela, indignada, mas sem demonstrar, né? Ali, sorrindo, pegou o dinheiro, entregou para o homem. E o homem ficou muito feliz, né? E aí ela acompanhou aquele senhor, levou ele até o portão e já voltou furiosa. Ela pensando, nossa, quando eu entrar lá dentro do quarto, o Jerônimo me paga, né? Eu vou falar para ele, você não tem bom senso? Como é que você faz uma coisa dessa? Só o dinheiro da passagem estava bom, foi o que ele pediu, né? E ela veio pensando na dura que ela ia dar no Jerônimo. Quando ela entrou no quarto, antes que abrisse a boca, o Jerônimo disse, mestra, mestra, nós precisamos parar com essa mania de fazer o bem pela metade. Já falou assim, né? Já quebrou ela ali na porta. E aí ele continuou. São 3 horas da tarde. Nós acordamos, tomamos café, fizemos lanche, almoçamos, a gente já está indo para outro lanche. Esse homem ainda não comeu até agora. Ele vai ter que fazer uma viagem longa para São Paulo, tem que se alimentar no caminho, tem a volta com a esposa. São Paulo é uma cidade gigantesca. Talvez tenham que pernoitar, alugar um hotel, jantar, tomar café. Quando chegarem aqui, mestra, vai ter que comprar uma cesta básica. Como é que essa senhora vai passar pós-cirúrgico sem se alimentar? E a receita que tem que aviar? Vai ter que aviar uma receita, né, que deve vir junto. Mestra, mestra, precisamos parar com essa mania de fazer o bem pela metade. Então a dona Terezinha, quando contava essa história, né, dizia que foi a maior lição que ela teve junto com o Jerônimo, que é justamente o emprego, né, da parábola do bom samaritano. É isso que Jesus espera de nós, com toda a sua grandeza, com toda o seu... A gente se perde nas palavras, porque nós não conseguimos nem definir, né, um espírito de tal grandeza, conceituar Jesus. Emmanuel tem um livro, uma mensagem que ele fala
que a nossa psicologia não abrange Jesus, não consegue, não dá conta de explicar Jesus. Tem pessoas que falam que Jesus foi apenas um filósofo, outros falam que Jesus foi um guerrilheiro, um político, nada disso. Não existe palavra, não existe sentimento ainda desenvolvido em nosso coração, conceito que dê conta de falar quem é Jesus. Nós apenas o sentimos através desse amor, da sua proteção, em nossas orações, em nossos momentos, principalmente de desespero, né? Aquela música linda das pegadas na areia, né? Que Jesus está ao seu lado. Então, Ele está conosco. Isso nos basta, nos conforta, nos orienta, nos dá caminhos. É justamente isso. E nós trouxemos também, porque nós também, né, tantas campanhas feitas aqui, lá em Tuiutaba também nós fazemos uma campanha, nós estamos construindo o refeitório da Casa Espírita. Então a gente leva os livros, onde quer que vá. Nós temos Novos Casos de Jerônimo Mendonça, são 83 histórias semelhantes a estas que eu contei aqui. Aqui tem uma pequena biografia do Jerônimo e mais 83 histórias novas que contam sobre. Teve uma primeira biografia da Jane Martins, O Gigante Deitado. E esta é uma segunda biografia, fomos nós que escrevemos deste momento de convivência com Jerônimo. E também entrevistei 20 pessoas que conviveram com ele e trouxeram outras histórias. E o outro livro, Nos Albores da Imortalidade, já é o Espírito Jerônimo Mendonça. Através de nosso intermédium, como médium, ele contando como é que foi a sua passagem para a espiritualidade, após esta existência de expiação. Jerônimo transformou a expiação em uma missão de amor. Então aqui ele conta como é que foi o seu desencarne, passo a passo, o velório, para onde é que ele foi, né, quando chegou do lado de lá, todo o processo até que ele começasse a trabalhar. Então este é uma psicografia e o outro foi nós mesmos que escrevemos. Então nosso agradecimento, mais uma vez, muito obrigado aos amigos, a todos que abriram as portas aqui dessa casa de Viana, que é um espírito que eu tenho muito amor. Estou, inclusive, lendo uma biografia dele essa semana, interessante. E o nosso agradecimento pela paciência de vocês. Muito obrigado.